Um dia Deus me deu uma palavra para ensinar o povo dele a falar. Então, ensinar eles segundo Marcos capítulo 11. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A morte e a vida está no poder da língua. Qual é o poder da língua? Palavras. Está no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós vamos dizer juntos assim: Pastor de Curitiba é uma família que não para de crescer. Deu para ensaio, tá? Aí você vai chamar esse guerreiro que está dentro de você, essa guerreira, e você vai declarar mais forte ainda. Você vai trazer daqui de dentro, amém, queridos? Diga: Pastor de Curitiba é uma família que não para de crescer. Amém, queridos? Aplauda Jesus. Tá certo, tá bom. Obrigado, pastor Jacques. Podem sentar, queridos. Eu e o pastor Sabá, nós somos amigos. Eu acho que um pouco mais do que 40 anos de amizade, né? Já brigamos muito, a gente já se perdoa, mas é meu amigo, e são meus amigos também, os discipuladores do pastor Jacques e Meila, o pastor Sabá e a Marileia. E eu vivi com o Sabá a fase mais primitiva do MDA. Quando nós fomos para o nosso primeiro camp, aí o pastor Timóteo, que é o nosso pai na fé, o pastor Timóteo Uber, que está no Japão, ele disse: vigia o Sabá. Não era discípulo, não, era vigia o Sabá, fica perto dele. Vivemos a fase mais primitiva da visão do MDA. Queridos, essa noite Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra ela surgiu a partir do momento que eu fiz uma postagem de uma promessa e dei um direcionamento na minha playlist, né, na minha rede, né, de homens e mulheres de Deus. Eu dei um direcionamento, coloquei uma promessa e dei um direcionamento. Mas eu percebi que alguns tiveram a sacada de pegar aquela promessa e seguir aquele direcionamento que eu tinha dado, mas a maioria parece que passou por cima da cabeça deles. Eu fiquei preocupado com isso, porque você está aqui nessa noite como fruto de uma grande promessa que se chama Jesus Cristo. A maior promessa de Deus para o mundo, que começa lá em Gênesis 3,15, Jesus Cristo. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mostrando que tipo de morte que Jesus teria, né, sendo traído por Judas, para poder operar a nossa redenção, o nosso resgate, para pagar o grande preço do nosso resgate, da nossa salvação. Então nós estamos aqui por causa disso, por causa de promessa. Nós vivemos por causa de promessas, nós andamos por causa das promessas, por causa daquilo que o Senhor tem dito a nós. Os estudiosos dizem que tem mais do que 8.000 promessas. Olha, eu estou descobrindo cada vez mais e estou muito mais atento, depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto, a respeito das promessas de Deus. E eu não me movo se não for pelas promessas do Senhor. Eu conto sempre a história que uma senhora, ela queria ter parto normal. Ela queria ter parto normal. Aí ela orou, começou a pedir para Deus: eu quero ter parto normal, não quero fazer cesárea, não quero ser cortada. E foi orando, e quando chegou próximo do bebê nascer, e não foi parto normal, teve que fazer cesárea. E aí, quando o pastor foi visitar, ela estava muito chateada, inclusive com Deus. Como é que Deus não ouviu o meu pedido, o meu clamor, e eu tive que operar? Aí, isso já é muito ruim, né? A pessoa já está chateada, e é pior ainda ficar chateado com aquele que menos culpado que é Deus. O bebê lindo lá no berço, e uma mãe
chateada, frustrada, porque Deus não ouviu o pedido dela. Aí o pastor ficou ouvindo essa história e ele fez uma pergunta. E é uma pergunta que deve ser feita para nós em todas as nossas situações que nós estamos enfrentando nesse momento, na família, nas finanças, na saúde, no nosso relacionamento, no casamento, na criação dos nossos filhos, enfim, em tudo aquilo que diz respeito a nós, à frente de batalha, coisas que nós precisamos, romper, conquistar. Ele nos projetou realmente para sermos bem-sucedidos, para sermos um sucesso. E ele disse: minha irmã, e qual foi a promessa que você usou para fazer o seu pedido para Deus? E ela franziu a testa, e olhou e disse: e tinha que ter promessa? Irmãos, é brincadeira um negócio desse, Então as pessoas querem prevalecer, elas querem conquistar, elas querem andar por sobre as águas, mas elas não ouviram a palavra que Jesus deu para Pedro: vem. O Pedro, eu não digo que ele andou por sobre as águas, ele andou em cima de uma palavra. Qual foi a palavra? Vem. Então o Senhor tem palavra para ti. Amém? O Senhor tem promessa para ti, tem promessa para o ministério, tem promessa para a família, tem promessa para o casamento, tem promessa para a criação dos filhos, tem promessa para você que é um empreendedor, um empresário, enfim, para você que é um profissional, o Senhor tem promessa para você. É muito importante você cavar isso. Lá no livro de Jó diz que os grandes tesouros não estão na superfície, estão nas profundezas da terra. Então muitas vezes nós temos que cavar na palavra de Deus. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que nós não devemos ser indolentes. O que é indolente? A palavra indolente pode ser preguiçoso. Não seja indolente, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança eles herdam as promessas. Aí você diz assim: olha, pastor, o senhor não me conhece, meu nome é trabalho, eu saio cedo de casa e volto tarde para casa. Parabéns, isso é lindo demais. O trabalho é a imagem de Deus no homem. Mas só que eu conheço homens e mulheres assim, que saem cedo da manhã e voltam para casa tarde da noite, mas quando chega em termos espirituais, eles têm preguiça, raramente lê a Bíblia, raramente ou quase nada de memorização de algum texto, de alguma promessa de Deus. E quando se faz a pergunta, eles ainda dizem assim: pastor, eu sei versículo decorado. Qual versículo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, que a vovó me ensinou quando eu era criança. Não, mas e agora? O que você pode citar? Se você fosse preso e fosse tirado a Bíblia de você e te colocado numa solitária, qual tamanho seria a tua Bíblia? Qual seria a tua playlist ou a tua de promessas? Isso é sério, irmãos. A gente sempre conversa aí, o pastor Jacques, que a nossa guerra como pastores é ajudar com que o povo maravilhoso de Deus, o povo mais feliz da terra, tenha uma vida de apego muito forte nas Escrituras, muito forte. Eu lembro, às vezes, assim, que se não fosse a palavra, eu não teria sobrevivido. Eu posso dizer, eu e a Simone, que nós já viemos do vale da sombra da morte, e nós sabemos como é que é esse vale da sombra da morte. Tem vezes que eu tenho uma Bíblia grande, tinha lá no quarto, tinha vezes que eu estava tão desesperado que eu colocava a Bíblia no chão, e disse: Senhor, eu não estou desrespeitando a tua palavra, mas eu quero fazer um ato profético aqui. Eu ficava em pé, em cima daquela Bíblia. Eu dizia: Senhor, em nome de Jesus, se a tua palavra falhar, se a tua palavra afundar, eu vou afundar também. Mas se a tua palavra não falha, as promessas prevalecem, então, em nome de Jesus, eu vou ficar em pé e eu vou prevalecer. E a Bíblia diz: tendo por motivo de toda alegria, ao passardes por várias provações. Não diz tendo por motivo de toda alegria que você vai ficar entulhado nas suas provações. Você vai passar. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Tudo que você está enfrentando, tuas lutas, teus dramas, tuas crises, vai passar.
dias melhores virão. O choro, olha essa promessa, o choro pode durar uma noite. Talvez você está vivendo uma noite, um inverno, uma noite escura. O choro está presente nessa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Vai chegar uma manhã, o sol da justiça vai despontar no horizonte da tua vida, vai brilhar forte sobre você, e você vai caminhar na vitória e na bênção de Deus. Chegará a primavera, sim, tem um inverno, sim, mas vai chegar uma primavera cheia de flores e frutos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua saúde, enfim. Então as promessas, elas fazem parte da aliança de Deus conosco. Eu já falei que Jesus é a grandíssima promessa do Pai para mim e para você. E as promessas é muito impressionante, porque elas têm um fundamento que é inabalável, que é o grande sacrifício de Jesus oferecido na cruz. Você pode ter certeza que as promessas, cridas por você, cridas no coração, oradas por você e declaradas por vocês, elas acontecerão, porque o fundamento é aquele sacrifício. Quando ele morre na cruz, ele diz, está consumado. A palavra tetelestai, está consumado. Ou seja, está quite, está pago o preço do teu resgate, da tua redenção, da quebra de toda maldição. Está pago o preço de cada pecado cometido por você, no passado, presente ou futuro. Ele é rico em perdoar, ele é rico em misericórdia. A coisa que me entristece muito, às vezes, eu fico chocado de ver ainda filhos de Deus tendo muita consciência de pecado, em vez de terem consciência da justiça. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por ti, por mim, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, plenamente perdoados, plenamente justificados, a provisão total, que está lá em 1 João 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, é o fundamento das promessas, esse grande sacrifício, o sangue derramado. E as promessas, as promessas de Deus são atos da sua suprema autoridade. Lembra que ele disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, exousia, né? O poder é de reger e de governar. Depois ele diz, eis aí, eu te dou autoridade para você pisar em serpentes, em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada em absoluto te causará dano. Então eu não gosto dessa guerra espiritual de terrorismo, né? Olha, tu vai te meter em intercessão, orar pelas pessoas, olha, o maligno vai te atacar de volta. Nada, em nome de Jesus, nada disso. Eu te dou autoridade. Você pisará em serpentes, em escorpiões, símbolos de demônios. Você pisará neles, e nada em absoluto te causará dano. Então aí você segura firme e forte na promessa de Deus. Nada de terrorismo. Então, essas promessas de Deus são atos da sua suprema autoridade para cumprir os seus soberanos propósitos. Eu não tenho dúvida que essa igreja vai explodir de crescimento. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Pastor será uma das grandes igrejas dessa cidade. Aproveite esse momento que vocês estão fazendo história. Alguns anos para frente, vocês vão olhar para trás e dizer, meu Deus, pastora, olha o tanto que nós crescemos. Quanta gente boa, quantas famílias lindas estão aqui conosco. Deus vai usar grandemente essa igreja para manifestar a graça dele na cidade de Curitiba. Agora, as promessas não são receitas mágicas, né, que o homem é o seu bel prazer. Não, eu estou cansado desse carro aqui, desse Honda Civic. Eu vou começar a pedir para Deus um Ferrari. Estou cansado. Pastor, ora por mim, que eu vou agora montar uma destilaria de pinga, para mim começar a distribuir. Então as pessoas, às vezes, elas acham, tem essas maluquices, irmão. A irmã chegou, suposta irmã, entre aspas, chegou lá no momento da oração, e ela lá, quem aqui tem um pedido? O pastor perguntou, ela disse,
eu tenho um pedido. Qual é o seu pedido, minha irmã? Pastor, ore pelo meu marido, que ele vai com os companheiros dele, com a equipe dele, eles vão estourar um carro forte. E aí eu quero pedir que vocês orem pela proteção deles. O Salmo 91. Estou te falando, irmão, isso não é história inventada, não. Então, tem pessoas que não estão entendendo que elas não são receitas mágicas para o nosso bel prazer, e nós lançarmos mão em situações egoístas para exigir, para decretar, para determinar que as coisas aconteçam do seu modo. Quando eu escrevi essa frase, eu disse, mas peraí, será que eu concordo com essa frase que eu coloquei aqui? Senhor, tem que ter uma testemunha bíblica, né? Aí eu lembrei de Tiago 4, 2 e 3, que diz, olha a promessa que diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Que desafio, né, irmãos? Se está faltando, se não tem, porque não está pedindo. E vocês pedem, olha a parte B, ou a outra face dessa mesma moeda. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Então existe o risco de alguém que não é você, não é ninguém que está aqui, querer usar da promessa de Deus para pedir bobagem, para o seu próprio ego. E não existe isso. Nós vamos nos alinhar com Deus, com as suas promessas, com a sua palavra, e nós vamos prevalecer. Agora, eu coloquei aqui rapidinho que promessas, eu não tinha isso aqui. Cada vez que eu vou pregando, pastor Jackson, vai vindo mais revelação, direcionamento. Eu estava orando sobre essa palavra aqui em Curitiba, e de repente Deus falou comigo, você precisa falar sobre condições. Você não tem falado sobre condições, então, promessas são condicionais. Eu não vou falar aqui, porque a maioria esmagadora das promessas são condicionais. Ou seja, existe a tua parte, Senhor, mas existe a minha parte. Existe a minha parte, Senhor, e eu quero poder ter um coração responsivo e responder aquilo que cabe a mim, na plena certeza de fé que tu farás a tua parte, Senhor. Isso são promessas condicionais. E o cumprimento está condicionado à reação do homem, né? A reação dos homens às ordens divinas, ou às promessas divinas. Efésios 6, 2 e 3, o que é que diz? Honra teu pai e tua mãe, se eles forem muito legais com você. Inclusive, quando você está em aperto, papai e mamãe te ajudam pra caramba. Então, aí você honra teu pai e tua mãe. Tu está dizendo isso. Honra teu pai e tua mãe, porque eles nunca te deram um belesquete no pé da orelha. Inclusive, lá no norte, a maneira que eu fui criado, hoje tem a vara da infância e da juventude, né? Minha mãe também tinha essa vara da infância e da juventude. Era um galho de goiabeira. Ô, pastor Jacques, como eu temia. Eu chegava com o pé machucado, correndo atrás de pipa, com uma enorme vara, para pegar a pipa antes que ela caísse no chão, para a molecada não pegar. Aí furava o pé. Eu lembro que eu furei um pé num fundo de garrafa, sangrou meu pé. Aí eu fui passando mal para casa, chegou lá minha mãe olhou, e eu chorando, e sangue esvaindo, ela disse, eu vou te curar sim, meu filho, mas antes tu vai pegar, que a gente usa esse termo lá no norte, tu vai pegar uma coça. E ela usou a vara da infância e da juventude. Depois ela vai fazer todo o curativo. Então, não está colocando aqui, irmão, se o papai e a mamãe são bonzinhos. Inclusive, tem coisas tão extremas, como eu ouvi de uma pregadora que ela foi por anos, desde criança, abusada sistematicamente pelo pai. Eu ouvi esse testemunho chorando. E ela conta que um dia o pai dela estava abusando dela no carro. Lá na margem de uma rodovia, a polícia encostou, o policial veio e percebeu o que estava acontecendo e disse, quem é essa garota? E ela ouvindo lá dentro do carro, quem é essa garota? É minha filha. E o policial não entrou em acordo para não prender o pai, que ele também ia abusar da garota lá dentro do carro. E ela ouvindo tudo isso, gente, é muito chocante uma coisa dessa. E o que aconteceu? Que ela também ouviu que houve um chamado no rádio de emergência. Aí o policial deixou o intento diabólico dele,
já tinha um pai, né? Pensa, isso é um demônio, gente, isso é a coisa mais monstruosa que pode ter na face da terra, uma das coisas mais monstruosas. Um pai abusar da sua própria filha, miseriqueima, como diz o pastor Eibe. Então, aí ele foi embora, e ela seguiu a vida dela assim, e eu vou falar o nome dessa mulher, porque ela fala publicamente, né? Eu sou fã dela, até a Simone diz que a Joyce Meyer é minha discipuladora, é a Joyce Meyer. Não agora, mas quando chegar em casa, você coloca a Joyce Meyer e o testemunho dela. Gente, é chocante demais. E depois que ela já estava no ministério, hoje ela é conhecida talvez mundialmente. Essa mulher é muito usada por Deus. E aí ela recebeu um comando de Deus, e ela repreendeu: te repreendo, Satanás, que o Senhor disse, tu vai cuidar do teu pai, que eles já eram idosos, tu vai cuidar do seu pai, da sua mãe, você vai comprar uma casa para eles, e você vai mantê-los com tudo que eles precisam até o fim da vida deles aqui na terra. Ela disse que poder é isso. Você quer saber o que é poder? Não é ressuscitar um morto, irmãos. Poder não é levantar um paralítico, a cura de um cego. Agora estava em Porto Velho ministrando, daqui a pouco a senhora vem, bate nas minhas costas, eu disse: pastor, estou enxergando, pastor, estou enxergando. Aí eu parei para ouvir, ela disse: olha, a lente do meu óculos desse lado é normal, daqui tem grau, mas desse lado aqui não tem. Aí eu comecei a olhar nos olhos dela, ela disse: eu fiz transplante de córnea 2 vezes, não funcionou, estava totalmente cega, agora estou enxergando, pastor. Mas, irmão, vou te dizer, volta aqui. Por que eu estou enfatizando isso? Poder não é isso. Poder é um filho, uma filha, parar de culpar os seus pais, parar de cobrar os seus pais, parar de desprezar os seus pais, parar de desonrar os seus pais, e cuidar deles, e abençoá-los, e fazer tudo o que é possível para que eles tenham uma vida melhor. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Quantos aqui querem bem na sua família? Levante a mão. Quantos aqui querem bem na sua saúde? Dê glória a Deus. Quantos aqui querem prosperar financeiramente? Todos nós queremos. Quantos aqui querem viver de forma relevante muitos anos na terra? Irmão, está aqui a chave. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Eu vejo jovens morrendo, e aí eu pesquiso, eu investigo, por que esse cara morreu tão novo? Sabe o que eu descubro? Desonra. É uma faca de 2 gumes. Desonra teu pai e tua mãe, e nada te irá bem, e a tua vida será encurtada na terra. É impressionante, é uma condição. Então vamos correr rapidamente. Malaquias 3,10, traga todos os teus dízimos à casa do tesouro, aqui, com o pastor Jackson, agora deu essa oportunidade para você. Traga o teu dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e faça a prova de mim, se eu não vou abrir a janela dos céus, e eu vou derramar sobre ti uma bênção tal, que tu não vai ter aonde guardar. Gente, é a realidade que milhões têm experimentado. Eu tenho experimentado isso, Deus cuidando de mim, mas eu penso que os anos que eu tenho mais de 40 anos no caminho, mais de 40 anos, dizimando, ofertando. Depois que eu descobri como primiciar, comecei a primiciar também. E aí, queridos, nada tem me faltado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. Então, queridos, é muito, muito importante. É uma promessa condicional. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, essa é a condição. Se você quiser e você me ouvir, o ouvido, diga assim, ouvido é o órgão da obediência. Então, se você quiser e você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Isso é verdade. Você quer ver que não está aí outra? Aonde eu estou, disse Jesus. Eu sempre oro pelos homens que estão servindo, as mulheres que estão servindo, os voluntários, tão preciosos, tão queridos. Eu oro por eles. Jesus disse: aonde eu estou, lá estará meu servo. E se alguém me servir,
o Pai o honrará. Então, você quer ser honrado, promovido, abençoado? Sirva Jesus, siga Jesus. E aí eu vou dar esse pulinho aqui. Os meus amigos, depois quando for editar, eles vão fazer esse corte. Eu vou dar um pulinho aqui nisso. Tem hora que eu tenho dúvida se eu falo ou não o texto. Gente, eu vou falar, porque é demais. Esse texto Deus me deu quando eu tinha 1 mês de convertido. E para mim, eu carrego ele comigo todos os dias, por mais de 40 anos. Provérbios 13, 1-10, diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, em teu coração guarde os meus mandamentos. Condição. E aí, eles aumentarão os teus dias. Eles aumentarão os teus dias. Tem um pastor lá em Belém que é muito engraçado. Ele vem, me abraça, fica olhando para mim. Rapaz, eu sinto que tu vai viver pelo menos mais de 90 anos. Ele diz isso, né? Brincando. Mas olha só a condição, e diz que aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Porque viver longos dias, mais problemático, dando trabalho para os outros, não é agradável. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai aumentar os nossos dias e vai acrescentar anos de vida e paz. Não de miséria, não de desgraça. Não te desampare, a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração. Ou seja, memoriza, guarda, internaliza. Igual o salmista diz no Salmo 119, eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É tudo que ele está dizendo também aqui. E aí quando você fizer isso, tu vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Graça diante de Deus, boa compreensão diante de Deus e dos homens. Irmão, quantas vezes eu fui argumentar, eu fui dentro de uma situação e as portas se abriram. Eu encontrei graça aos olhos daquele homem, daquela pessoa, daquele grupo. Por quê? Porque eu cumpri a condição que está acima. Continuando, confia no Senhor 99,9% do teu coração. Diga amém. Não, irmão, não caia nessa armadilha. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Não, eu sei que eu vou conseguir, porque eu fiz um cálculo, eu planejei assim. Quantas vezes, irmão, eu já fiz cálculos, planejei. E eu lembro um dia que na manhã, minha agenda está pronta, amanhã eu vou fazer isso. Eu recebi um telefonema à noite, de madrugada, estava no aeroporto, 10 da manhã, é longe de Belém, para Porto Velho. E 10 da manhã eu já estava em Porto Velho, por uma situação lá, bem difícil. E eu estava assim, meio bobo, andando na rua de Porto Velho. Disse, meu Deus, ontem eu estava em casa, com toda a minha agenda formada, e agora estou aqui em Porto Velho, que loucura. Então, irmãos, pensa como que é as nossas vidas. Aí as pessoas, você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração, não se estribar no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando você está num lugar que você vê pessoas conhecidas, você diz, olha, eu conheço aquela pessoa que está ali no shopping, em algum lugar, numa conferência, eu conheço. Mas não é nesse sentido de, eu reconheço. Reconhecer é você depender dele para as mínimas coisas. Quando eu entro no estacionamento, não tem lugar para estacionar. Um dia a gente estava jejuando vários dias. Eu disse, Senhor, providencia uma vaga para esse filho que tantos dias está jejuando. Pum, abriu uma vaga. Onde parece que não tinha. Aí passou um tempo, Senhor, estávamos na campanha pela madrugada orando, Senhor, providencia uma vaga para esse filho que está orando pela madrugada. Pum, abriu a vaga. Aí, no dia não estava nem jejuando, nem orando de madrugada. Aí, Senhor, abre uma vaga para esse filho que depende só da tua misericórdia mesmo. Aí abriu uma vaga para estacionar. Tem gente que diz, isso é coincidência. Não, não é. Eu quero viver todas essas coincidências. Mas sabe o que? É fruto de reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Reconhece,
traz Jesus para a situação. Tem gente que liga 191, liga para a polícia, liga para o SAMU, vamos correndo para a emergência do hospital. Aí quando tudo falha, eles dizem assim: agora nós vamos orar. Esse é o contrário. Irmãos, a primeira coisa vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Até para tomar o remédio, irmãos. Dependa dele. Eu tomo lá o medicamento, mas antes eu vou falar com Deus sobre isso. Vamos falar com Deus. Vai consultar. Quantos de vocês pedem um médico top das galáxias para vocês irem consultar? Eu já fui para médico sem orar, que o cara quase me botou numa mesa de cirurgia. E ainda bem que o outro médico me salvou disso. Então, irmãos, reconhece-o em todos os teus caminhos. O que é que ele vai fazer? Ele endireitará as tuas veredas. Eu vou endireitar as tuas veredas. Eu vou colocar uma autopista na tua frente. Filho, filha, o que levaria 20 anos, você vai chegar em 1 ano, em 5 anos. Amém? Aplauda Jesus. Se Deus está falando contigo, aplauda Ele. Autopista para você. Mas reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Sai desses lugares escorregadios e perigosos. Eu não sei quais os lugares escorregadios e perigosos. Eu quero falar com os homens. Lugares escorregadios e perigosos da pornografia. Meu Deus, olha a pornografia. Se a pessoa não for atrás dela, ela vem atrás de você. Eu estou lendo um livro fantástico. Eu vou fazer um trabalho muito forte com os homens. Lá em Belém a gente tem um encontro de guerreiros, que é a batalha de todo homem. Que livro tremendo. Eu estou gostando demais desse livro. Então, fala assim, né? Teme ao Senhor, respeita o Senhor e te aparta do mal. O que está dizendo aqui? Será isso o quê? Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Dá uma olhadinha, porque artrose, artrite, tem tanta coisa, tem bico de papagaio, bico de tucano, bico de periquito, tem tanto bico aí, gente. Eu acredito, sabe, numa saúde dessa nossa estrutura, né, dos ossos, das articulações. Eu acredito até que se a pessoa permitir a sondagem de Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece, não é nada sobre o outro, é sonda-me, é Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me eu pelos caminhos eternos. Nada sobre o outro, tudo sobre você e eu, na presença de Deus, o lugar onde se rasga o coração. Então, se a pessoa vem sofrendo, vale a pena verificar, né, se tem algo ali, né, que eu não estou temendo a Deus e eu não estou me apartando do mal. Porque o Senhor tem essa condição, depois vem saúde para o meu corpo e refrigério para os ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, é o versículo de 1 a 10, eu enumerei aqui sem forçar barra, eu vi aqui 7 promessas, pastor Jackson. E 7 promessas, cada uma delas com condições. E essas 7 promessas, talvez seja tudo que você precisa caminhar nesse ano de 2024. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ter uma colheita de promessas esse ano. Amém? Falando de promessas, vamos correr com tudo aqui. Entenda isso. Que nosso Deus é um Deus de promessa. Tito 1:2 diz que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tem uma coisa que Deus não pode fazer para mim e para você, é mentir. Mentir para mim, mentir para você. Ele é o Deus da verdade. Eu falei Tito 1:2, e por esse mesmo grandioso poder,
Olha só, por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as ricas e maravilhosas promessas para nos salvar da imoralidade e do desejo desse mundo e nos fazer participantes da natureza divina. Isso aqui é assustador. Não quer dizer que agora eu vou ser onisciente, onipresente e onipotente. Não quer dizer que eu vou ser igual a Ele, Deus. Participando da natureza dEle, está muito ligado ao seu caráter, a tudo que Ele é. E a gente pode encontrar, né, os 9 frutos do Espírito, que começa pelo amor, e vai embora ali, né, até pessoa que é impaciente. Irmãos, eu era muito impaciente, eu tenho desenvolvido esse fruto, ou seja, eu vou me tornando cada dia participante da natureza divina. Eu era muito bravo, eu era como, não sei se usa esse termo, eu era muito invocado. A minha frase era: olha, eu não guardo almoço para janta, bateu, levou. Não vem com historinha não, sabe, eu era perigoso. E a Simone me ajudava muito, eu ensaiava várias coisas com a Simone. Amor, nós vamos agora conversar com aquela pessoa, e aí eu não queria ir, irmão, para essa conversa com a gentileza de um rinoceronte. Não, vamos, amor, se eu falar assim, não fala assim, amor, porque se tu falar assim, ela vai entender assim. E aí eu ensaiava com a Simone, e eu lembro ainda nesse processo que a Simone dizia: amor, se tu tiver, tem muito regionalismo, talvez, no que eu vou falar, tá, irmãos? Quando tu tiver desembestando, você sabe aquela pessoa que fala, e daqui a pouco ela já está quase no pescoço da outra. Quando tu tiver, amor, desembestando, eu vou te chutar assim, por debaixo da mesa. E aí, nesse dia, irmão, eu comecei a falar, eu já estava desembestando. E aí a Simone: Simone, tu quer fazer o favor de não me chutar? Misericórdia. Mas Deus me deu uma palavra, pastor Jacques: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso te acabará mal. Meu Deus do céu, cara, e pronto, fui marcado como ferro, né, em brasa, isso foi marcado no meu coração, e aí o processo foi acelerando, irmãos. Então nós precisamos da palavra, e ser participante da natureza divina, mudar tudo isso. Como que pode, né, a gente criar novas vias neurais? Talvez você tenha uma via neural, só para você entender, aqui tem um gramado aqui, e aí você passa todo dia aqui nesse gramado, você vai, e você volta. Daqui a algum tempo, você criou uma via, você criou um caminho, a grama morreu ali. A grosso modo, vias neurais no cérebro é assim. Você, sempre que acontecia um problema, você passa a noite se preocupando, roendo cutícula, passando mal, com problema no estômago. É a via neural da preocupação. Aí, outro problema de novo, via neural da preocupação. Eu vou te perguntar aqui nessa noite: quem aqui passou uma noite inteira, um dia inteiro, uma semana se preocupando, passando mal, e aí no final daquela semana tudo foi resolvido pela sua preocupação? Olha, pode até que tenha alguém que possa dar um testemunho sobre isso, mas tem alguém aqui que você pode dar um testemunho? Olha, pastor, me preocupei, fiquei sem dormir, inclusive minha pressão até subiu, eu tive uma pangastrite por causa disso, e aí quando chegou no final de semana tudo foi resolvido. Irmão, a gente não resolve nada com isso. Então, eu vou agora pegar a promessa de Deus, pastor Jacques, eu vou criar uma nova via neural. Qual é a promessa? Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as tuas petições, pela oração, pela súplica, com ações de agradecimento, com gratidão, com ações de agradecimento. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai além de toda compreensão humana, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Aí eu vou criar agora uma nova via neural. Aí toda vez que vinha preocupação, problema, eu uso Filipenses 4, 6 e 7. Posso até ainda tomar algum prazol para me ajudar, porque eu já vou de manhã, já acorda mal.
tá, tudo bem, posso até tomar alguma coisa para me ajudar a dormir, mas eu estou tocando na raiz do problema, é só uma questão de tempo, eu estou com a promessa de Deus, criando uma via neural, eu não vou andar ansioso de coisa alguma, eu vou orar, eu vou entregar na mão daquele que tudo pode, eu vou deixar na mão dele, obrigado Jesus, que o Senhor está cuidando, e aí meu irmão, a vitória de Deus vai vir na sua vida. Agora, as promessas de Deus, elas são ricas, elas são maravilhosas e elas são superiores. Por que elas são assim? Porque elas nasceram no céu, no lugar mais sagrado, mas muito mais do que isso, elas nasceram no coração de um pai, o seu papai, de um pai apaixonado por ti, apaixonado por você. Então, vale a pena você agora ter uma imersão na palavra todos os dias e fazer sua playlist. Eu tenho playlist de promessas aqui no meu iPhone. Agora diz que Jesus com efeito obteve um ministério tanto mais excelente, agora com efeito. Eu gosto muito dessa expressão, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu fiquei muito chocado quando eu li lá nos Salmos. Eu não lembro o endereço, tá? Mas eu vou falar o texto. Eles saíram com prata e com ouro, e entre as suas tribos não havia um só doente. Esse cara, não vou aceitar isso na vida desse Israel de Deus aqui. Do dia para a noite, da noite para o dia, eles foram prósperos e curados. Pensa o que é geracionalmente sendo escravo. O meu pai era escravo, meu avô era escravo, meu bisavô era escravo, meu tataravô era escravo, meu pentavô era escravo. Irmãos, uma geração é 40 anos. Faça aí um cálculo matemático. Veja quantas gerações de escravidão para trás. 400 anos no Egito. Com certeza não tinha plano de saúde para eles, não tinha assistência médica. Era um negócio bruto ali. Bruto, só Deus para cuidar do seu povo, e Deus cuida muito bem do seu povo, e de repente, o grande libertador, Moisés, ele sai, com prata, com ouro, e não havia entre as suas tribos um só doente. Que maravilha! Então, se isso aconteceu lá, por que não acontecer agora? Nós sermos tremendamente abençoados, né? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, quanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1:20. E a Bíblia chama de Jesus de o amém, porque ele é a confirmação de toda a promessa. Apocalipse 3,14 diz essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É um acróstico, um acrônimo, a palavra amém, do hebraico, né? A palavra amém é El, e a palavra, cada letra aqui de amém é El Melech Neman. El Melech Neman. Que quer dizer o quê? Deus é rei fiel, nunca falhou, nunca vai falhar contigo. Quando um ora a promessa, o outro diz, amém, amém, amém. Deus é rei fiel, Deus é rei fiel, Ele não vai falhar. Amém. Olha aquela promessa que fala assim, que se dois sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Teve um pregador que disse que quando foi dada essa promessa, talvez, né, o Senhor estava olhando o marido e a sua esposa. A esposa ora e o marido diz, amém, Deus é rei fiel. Aí o marido ora e a esposa diz o quê? De comum acordo disse, amém. E aí o Senhor vai conceder a promessa. Ele vai resolver a situação. 1, coloca em fuga 1000, mas 2, coloca em fuga 10.000. Há uma sinergia na junção de 2. Até Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali
dia eu estarei no meio deles. É de uma forma muito especial, irmãos, essa junção. Então, junte com alguém quando você for orar. Eu já tive momentos que eu estava tão mal, tão derrotado no fundo do poço. Eu disse: Senhor, me dá um amigo para orar comigo. Aí Deus me deu uma promessa: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas, minhas súplicas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Em 2 semanas eu estava de pé com a vitória. Mas Deus me deu um amigo, o Pedrão, aquela voz: vamos orar, brother. Aí eu ia orar com ele, 3 vezes ao dia. De manhã eu orava com o Pedrão, meio-dia eu orava com o Pedrão, e fim da tarde, na viração do dia, 2 semanas eu estava de pé. Irmão, não perde teu tempo não, vá para cima, vá para frente e vá para cima. Presta atenção agora, vamos correr aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Números 23, 19. Ele falou com Jeremias assim, ele disse: veio a mim, Jeremias disse, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor sorriu sobre a vida do Jeremias, eu estou imaginando. Ele disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Só que eu era encucado com isso aqui. Eu vejo uma vara de amendoeira. Irmãos, eu comecei a pesquisar, comecei a ler a respeito. Aí eu encontrei num livretinho de Rubiataba, do John Walker, nunca esqueço, esse já foi para casa, o John Walker. E eu li naquele livretinho que ele imprimia numa gráfica de fundo de quintal, a interpretação disso aqui. Uau! Eu estava igual aquele alto oficial da rainha de Candace. Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Deus usou o John Walker, de Rubiataba, Goiás, que fazia livretinhos para mandar para os pastores, da sua gráfica de fundo de quintal. Sabe o que eu descobri? Que essa palavra amendoeira significa velocidade para cumprir. Quando o Senhor diz: o que tu vês, Jeremias? Senhor, eu vejo velocidade, rapidez para a sua palavra se cumprir. Jeremias, você viu bem, porque eu velo, eu tenho a minha palavra sob intenso cuidado para cumprir essa palavra. Irmão, toma posse, amém? Toma posse. Aí eu quero que você fique em pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos declarar algumas promessas aqui, rapidamente, tá, irmãos? Glória a Deus. Nunca se esqueça, irmão, que do fruto da boca o coração se farta. Em vez de falar bobagem, eu tenho uma palavra tudo sobre confissões positivas e confissões negativas, o que eu já vi nesses poucos anos, mais de 40 anos no caminho. Então vamos lá? Essa igreja vai crescer mais e mais, pastor Jackson. Inclusive eu já estou ouvindo testemunho, sabia? Deus já está usando vocês para mexer coração de pastores, sinceramente, no Brasil. Até vi um deles, que é um cara muito importante na Pastor, que ela disse: olha, eu vi umas coisas sobre o pastor Jackson Meila e a Pastor de Curitiba. Eu disse: glória a Deus, é a palavra, é a promessa. Amém? Então vamos lá. Inclusive eu tenho um testemunho sobre isso aqui, que nós ficamos em Belém, nós não tínhamos um trabalho missionário. Hoje nós estamos em 61 municípios. 53 municípios, porque naquela outra lista da pastora Rebeca, ela fala 61, juntando com Castanhal. Mas tudo bem, é melhor a gente avaliar por baixo, 53. São 144 municípios do Pará. Vamos colocar por baixo, nós estamos em 53. E nos maiores municípios, e a gente não tinha, queridos, nenhum trabalho missionário. Tudo tinha ficado com Castanhal, Rio Muju, Rio Acará, e etc. É a região do Salgado, lá perto do mar. E de repente, o pastor Jackson chega, o seu pastor é culpado disso, Deus usou o pastor Jackson, com o livro lá do Atmani, a terra comanda ou governa os céus. É um livro desse chinês,
que morreu, não, ele morreu na prisão, eu acho, ele morreu na prisão. Meu Deus, que homem de Deus escreveu esse livro. Então tem um versículo que é Ezequiel 36, 37. Agora, eu não sei se foi colocado todo o texto aí. Não, Vamos lá. Vamos pegar como está aí, tá, queridos? Eu vou contar até 3, nós vamos declarar juntos essa promessa. Essa é a promessa de Deus para pastor de Curitiba. Amém? Toda a região. Nós fomos naquela igreja linda ali, como é o nome? Guaratuba, e vai ter tantas outras aí. Pastor Jackson, juntamente com vocês, vão conquistar muitos municípios desse estado. No nome de Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto permitirei que seja solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique eu os homens como rebanho de santos. Amém, queridos? Meu Deus! Eu acho que talvez você é igual eu, uma natureza questionadora. Diz, mas casa de Israel, mas será que essa promessa é para nós mesmo? Eu comecei a questionar, mas aí eu estudei no livro de Gálatas, no livro de Efésios, e eu descobri que todos nós somos filhos de Abraão. Então, hoje nós somos casa de Israel e a promessa é para nós. Chega com o Senhor solicitando: Senhor, multiplica o meu life. Não sei se chama life aqui, né? Multiplica meu life, Senhor. Senhor, eu peço isso em secreto. O teu pai, tu orarás ao teu pai em secreto. Olha a promessa. Tu orarás ao teu pai em secreto. Ore com a palavra. Porque quem ora a palavra, já ora a resposta. Porque tem outra promessa no livro de Isaías, diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Aí você chega e diz: Senhor, eu quero multiplicar o meu life em 3. Senhor, me dá 3 novos líderes. Senhor, 3 anfitriões para receber esse. Meu Deus do céu, se o Senhor tem tocado você para cuidar de vidas, e você está liderando um life, cara, vai para cima com tudo. Vamos lá. Segura firme aí, tá? Próximo agora, queridos. Vamos lá, rapidamente. Vamos lá, 1, 2, 3. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá nações, e fará que se povoe as cidades assoladas. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos juntos com o Francinaldo, quantas igrejas agora? Quase 60? 61 igrejas e 53 municípios. Irmão, o Senhor quer nos multiplicar. Diga assim: na multidão do povo está a glória do Rei. Quem que é o Rei? É Jesus. Mas sabe o que diz a próxima frase? Na ausência do povo, a ruína do príncipe. A gente, realmente pode ser a ruína do pastor Jackson Meira. Não. Quem é príncipe aqui, levante a mão. Quem é princesa do Senhor, levanta a mão aqui. Quem é filho de rei, é o quê? Príncipe e princesas. Então, irmãos, está na nossa mão. Nós queremos ver a glória. Mas eu tenho que falar com o pessoal ali de cima também, né? Com a galera ali de cima. É a glória do rei na multidão do povo. Glória a Deus. Essa promessa Deus nos deu lá na Paz Church, que hoje é o
Campos da Liberdade. Eu lembro que nós começamos a orar junto com o pastor Timóteo, saímos de uma igrejita, era um negócio assim, coberta de brasilite, que só faltava fritar o cérebro da gente lá quando a gente congregava, e aquele púlpitozinho vestido, com aquele microfonezinho, com aquele fio, parece que aquela promoção, compre um microfone e ganhe um pirulito, quando põe o microfone ali com um pirulito, sabe? Que coisa tão terrível de onde nós já viemos. E o Senhor nos multiplicou. Eu lembro de uma festa de missões, o pastor Lucas dando uma Bíblia para cada um de nós, pastores, e escrevendo: obrigado pelas 76 igrejas que vocês implantaram. Então, aí a promessa que a gente usava era muito essa aí para falar com Deus. Ei, quem aqui quer prosperar cada vez mais? Filipenses 4,19, provisão de Deus. Diga comigo aí, vamos lá. E o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Declara isso, irmão. Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Até para aqueles irmãos que estão solteiros, diga: Senhor, tu vai suprir, tu vai me dar uma mulher de Deus. E se tem alguma irmã solteira, quer casar, quer um homem que te ame como Cristo amou a igreja, fala com o Senhor, declara isso. O Senhor vai suprir essa necessidade, mas vai suprir necessidade financeira. Como Deus tem sido fiel comigo através dessa promessa. Agora, Salmo 84, 11. Pois o Senhor Deus, vamos lá, o Senhor Deus é o nosso sol e escudo. Ele nos dá a sua graça, sua honra, e nunca deixará faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Meu Deus, eu não vou ter tempo para contar quantos milagres eu já vi por causa desse texto, dessa promessa. Não dá, se você pediu, não conte muita história, amor, está tudo bem, eu estou procurando me controlar aqui, tá? Agora, família é coisa sagrada, tá, irmãos? Os homens de Davi, cheios de cicatrizes, era espadada que eles levavam, flechada, ponta de lança, estavam lá, os 400 homens, firme e forte. Mas de repente, quando as famílias foram sequestradas, a cidade incendiada, os caras desamaram. Eu nunca tinha visto, a não ser na Bíblia, os homens desidratarem. Homens fortes, valentes, ferozes, que não recuavam por nada, chorando, chorando até se acabar. Então, você precisa pegar esse texto aqui, irmão. Vamos lá, rapidamente. Vamos lá. O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem todos os seus caminhos. Amém, queridos? Fica declarando: o meu lar não será atingido por desgraça. Ele dará ordens, toda vez que eu oro, Senhor, dê ordens especiais a respeito do meu filho, da esposa dele, dos meus netos. Eu fico, dê ordens, Senhor, especiais, porque eles são especiais. Quando eu oro pela igreja, eu digo, dê ordens especiais. Irmãos, esses anjos são muito grandes, alguns 3 metros, outros 6 metros de altura. É uma loucura santa, e é muito real isso. O último aqui, para a gente terminar. Esse aqui eu vou dedicar para todas as mães aqui, porque mãe chora muito pelos seus filhos. É Jeremias 31, 16 e 17, para o pessoal da mídia, tá? Nós vamos concluir com esse aqui. Diz assim, vamos lá? Pronto aí? Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro, enxuga as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo,
a esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua terra. Qual é a terra? A terra do reino de Deus. Você tem algum papai e mamãe que está tendo dificuldade com seus filhos, nos momentos mais tenebrosos. O nosso querido pastor Paulo Jeff me deu esse texto. Eu lembro chorando, segurando na mão da pastora Rebeca, e eu chorando, dizendo, será que ainda tem jeito, pastora? Será que ainda tem jeito? E ela chorando, tem jeito sim, meu filho, tem jeito sim, isso vai passar, Deus vai fazer uma coisa grandiosa. E eu quero declarar isso na tua vida, na tua família. Teus filhos voltarão da terra do inimigo. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Crê no Senhor Jesus. Diga comigo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família também. Queridos, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém. O Senhor tem cumprido isso na nossa família. Eu digo, Senhor, claro, eu peço que eles sejam transformados, sejam pregadores, testemunhas do Senhor, mas ninguém, nem que seja no último momento, igual o Dimas, aquele ladrão desgraçado, miserável, que disse, lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no teu reino. Que Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão, Dimas, irmão, lembra quando você vê gente complicada na tua família, lembra que quem inaugurou o paraíso não foi um santarrão religioso, foi um cara, um criminoso, um ladrão, talvez até latrocida, que matou para roubar, mas invocou o nome de Jesus naquele último momento. Amém, amém. Ninguém vai ficar para trás. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita, que tem mais um versículo para te declarar comigo. E eu quero já pedir para o pastor Jackson ir subindo aqui, tá, pastor Jackson? Mas eu ainda tenho um apelo, né, pastor Jackson? Aquelas mulheres, não sei como é que está o tempo. Diga assim comigo. Diga, mão direita, tá? A mão direita. Tem gente que tem dado muito testemunho por aí de algumas coisas que têm acontecido. O Senhor diz para você, você vai dizer comigo a palavra dele. Diga, sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não tenha medo, porque eu te ajudo. Então fecha a tua mão assim, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma antiga canção de que segura na mão de Deus e vai. Olha, eu já cantei muitas vezes, mas eu não concordo muito, porque a maioria esmagadora das vezes foi Ele que segurou na minha mão. Se dependesse de eu segurar na mão dele, eu teria soltado, mas é Ele que segura na tua mão. Muitas vezes você é tão tentado para soltar dessa mão maravilhosa, abençoadora, mas é Ele que está segurando. O Senhor está segurando na tua mão. Você vai sair daqui para essa semana, uma semana de vitória, para o restante desse ano, o restante desse mês, lembrando disso. Onde é que está o texto aí? Cadê a referência? Isaías 41:13. Isaías 41:13. Você tem que lembrar desse endereço. Eu estou te segurando pela tua mão direita. Mão direita é mão de poder. Mão de poder, destra de poder e força, autoridade. Sou eu que estou segurando pela tua mão direita. Não tem medo, filha. Não tenha medo, filho, porque eu te ajudo. Quais são os teus desafios? Eu te ajudo. Eu te ajudo.